Amados, antes de entrar na palavra, esse é um assunto, e é uma palavra tão pequenininha da palavra, das Escrituras, que mexe muito com a gente. Às vezes você pode estar vivendo um momento de muita pouca fé. Aquela fé que você não consegue se movimentar para nada, não consegue acreditar que talvez você vá sair de uma situação, que você vai conseguir resolver uma condição pela qual você está passando naquele momento. Nesses últimos dias, atendendo pessoas, eu percebi como a gente precisa, inclusive, ter fé para ajudar alguém que não tem fé. Mas é interessante que na dinâmica de aconselhar, existe uma palavra em Ezequiel e em Jeremias, os profetas escrevendo, que Deus usaria os profetas, os homens de Deus, as mulheres de Deus, por símile, similar. Não sei se já aconteceu com você, veja se isso já aconteceu com você. Alguém vai procurar você e começa a contar uma situação, um problema que é igualzinho o teu. E essa pessoa fala assim: por favor, me ajude, o que é que eu faço? Já aconteceu isso com alguém aqui? Levanta a mão. A pessoa começa a falar e fala assim: poxa, mas como é que eu vou ajudar essa pessoa, se é por isso que eu estou passando, se é por essa situação que eu estou passando? Eu quero te dizer que independente pelas condições que você esteja passando, Deus pode te usar profeticamente, sem você estar vivendo na realidade aquilo, para profetizar a palavra de Deus. E nesta noite a sua fé vai ser revigorada. Quantos querem isso para a sua vida? Eu vi que o pastor Rick já começou lendo o texto que eu vou usar aqui hoje, mas eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Tiago primeiro, depois a gente vai lá para Hebreus também. Mas Tiago, ele não só trabalha essa questão de fé, mas ele trabalha uma coisa agregada à fé, que é um negócio muito importante também. Tiago capítulo 2. Vai achando aí Tiago, capítulo de número 2. O texto todinho de Tiago, capítulo 2, verso 14 a 26, ele vai discorrer sobre o assunto fé. Diga comigo, fé. Mas Tiago, ele coloca uma outra coisa aí para falar sobre fé. Ele fala sobre obras. O verso de número 17 diz assim: assim também a fé, se não tiver, vamos lá, gente, e assim também a fé, se não tiver, por si só ela está morta. Olha aqui para mim, antes de continuar a leitura. Se você já sentiu que a sua fé está morta, pode ser que não é a fé que esteja morta, é a obra que não existe. Você ouviu o que eu disse? Pode ser que nesses momentos onde você está em crise de fé, não é a fé que está em crise, não é o seu acreditar que está em crise, talvez seja a obra que esteja ausente. Às vezes a gente fica procurando ter mais fé, acreditar mais, viver sobrenaturalmente, mas na verdade não é isso que está ausente. A Bíblia está dizendo que a fé sem as obras ela é morta. Então é verdade eu afirmar, segundo o que está dizendo as Escrituras através de Tiago, que se eu não tiver obras, eu corro o risco de que a minha fé morra. Eu corro o risco de não construir uma jornada de vitória através da fé. E esta noite eu quero falar exatamente sobre isso. Como se constrói uma fé vitoriosa? Como é que a gente constrói uma fé vitoriosa? Todo esse texto não vou lê-lo, mas do capítulo 2, do verso 14 ao verso de número 26,
ele vai falar exatamente isso, entre a fé e entre a obra e a fé, entre o que eu faço e o que eu acredito. Ele cita por 10 vezes, 11 vezes a palavra fé, só no versículo 14 ao 26, e ele cita 12 vezes a palavra obras. Tiago, que esse autor é o irmão do Senhor Jesus, houveram 4 Tiagos, de acordo com os estudos e os comentaristas. Havia Tiago, que era irmão de João, Pedro, Tiago e João. Havia Tiago, filho de Alfeu. Havia Tiago, filho de Zebedeu. E havia Tiago, irmão de Jesus, esse daqui. Esse Tiago não era um dos 12. Esse Tiago é aquele que dentre os seus irmãos foi crer mais tarde. Eles não acreditaram muito na mensagem de Jesus, ele foi crer um pouquinho mais para frente. Ele começa a escrever sobre fé e obras, obviamente porque ele também teve a experiência de que a fé precisa se materializar. Esta noite, a sua fé vai se materializar em nome de Jesus. Você e eu não podemos andar nas caminhadas da nossa vida só falando de fé. Nós temos que viver a fé, nós temos que mostrar a nossa fé, nós temos que mostrar os resultados da nossa fé, nós temos que andar no sobrenatural, e aí sim a gente vai viver o que a Bíblia diz, o que é construir uma fé vitoriosa. Quantos querem ter uma fé vitoriosa aqui? Então, com essa linha de pensamento, comece a raciocinar comigo. Existem 3 tipos de fé que a Bíblia vai falar. Por exemplo, existe a fé para crer. Fé para crer é a fé que você acredita sem ver. É aquilo que Hebreus fala. Hebreus no capítulo 11, para não ficar só nas minhas palavras, volta umas páginas da Bíblia e dá uma olhadinha em Hebreus 11 e verso de número 1. É conhecido, nós sabemos de cor. Ora, a fé é a certeza, diga assim comigo, certeza, de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Você não vê, mas você acredita. Você não está enxergando, mas você acredita. Por exemplo, alguém aqui viu Jesus crucificado? Não. Alguém viu Jesus ressuscitado? Não. Alguém viu o dia do batismo do Espírito Santo que aconteceu 2000 anos atrás? Não. Mas por que você acredita? Você acredita por causa da fé, porque foi transmitido de gerações em gerações, chegou até nós e nós acreditamos. Fé para crer. Agora existe uma outra coisa que a Bíblia fala de fé, que é diferente dessa fé para crer, é o dom da fé. Se você olhar lá em 1 Coríntios, capítulo também de número 12, se você olhar lá Coríntios 12, 9, se você puder voltar um pouquinho, só para falar um pouquinho do que é essa fé e o que eu quero falar hoje. Fé para crer e fé para viver esse dom. Aliás, essa fé que ele está dizendo, porque também o homem não foi criado por... Peraí, será que é isso? 1 Coríntios 12, 9, estou lendo 11, 12, 9, é a distribuição dos dons espirituais. Quantos estão me acompanhando aí? Diga amém. 1 Coríntios 12, 9, está falando de dons. Porque, no verso 8 diz assim, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé. Fé é um dom. Muitos podem ter o dom de acreditar. Você acredita, as pessoas acreditam, mas essa fé aqui é uma fé extraordinária. A Bíblia diz que aquele que profetiza tem que ser segundo a medida da sua fé. Então, o profeta que vai profetizar, ele precisa também ter fé que aquilo que ele vai dizer vai acontecer. Se ele não tiver fé que vai acontecer, ele vai andar no caminho da dúvida, então ele não deve nem abrir a boca. Quantos aqui querem o dom da fé na sua vida? Não, de verdade, quantos aqui querem o dom da fé? Você sabe que você pode pedir o dom da fé nesta noite, Deus pode te dar?
E essa fé é um dom que o Espírito Santo dá a cada um segundo Ele quer, segundo Ele precisa dar às pessoas para edificar o corpo de Cristo. É uma outra fé, fé para crer e o dom da fé. Agora existe aquela fé também, eu estava até falando com a minha esposa antes de vir, falei, quantos tipos de fé você acredita que a Bíblia tem? Ela falou 3, porque nós já falamos sobre isso. Fé para crer, o dom da fé e fé comum. Que fé comum é essa? Quantos aqui acreditam que vai estar vivo amanhã cedo? Levanta a mão. Não, você acredita que vai estar vivo amanhã cedo. E os outros, acham que vai morrer hoje? Não tem pastor para fazer tanto velório assim não, irmão. Misericórdia. Quantos acreditam que vai estar vivo amanhã cedo aí? Levanta a mão, pelo amor de Deus. Você não acredita não, André? Acredita aí, irmão? Acredita. Acredito, eu acredito. Eu só não sei, mas eu acredito. Quantos acreditam que vai ter? Quantos acreditam aqui que são solteiros, que vão casar o ano que vem? Levanta a mão. Ah, meu Deus do céu. Esses têm fé pra caramba, aleluia. Olha o Rui aí. Quantos são solteiros aqui? Levanta a mão, deixa eu ver aí, ó. Filma os solteiros aí, levanta a mão aí. Você acredita que Deus vai te dar um marido, uma esposa, um esposo? Quantos acreditam? Fé comum. Mas você pode exercitar o dom da fé. E você pode acreditar no sobrenatural. Tem alguns que estão meio derrubados aí. Isso aí é o dom da fé. É o dom da fé para fazer algum milagre. E é possível. Mas a fé comum é a fé que a gente usa para o dia a dia. Eu acredito que ao sair aqui do culto eu vou para casa. Eu acredito que ao sair aqui do culto o pastor Rick vai pagar um lanche para mim em nome de Jesus. Esse é o dom da fé. É o dom da fé. Então eu vou orar, irmão. Esse é dom de revelação, né? É o que está no verso 8. A fé comum não faz nada de extraordinário. É aquela fé que faz você se movimentar em acreditar nas coisas comuns. Acreditar que você, por exemplo, pode fazer um bom negócio, ir numa loja, comprar, eu tenho R$200, eu vou comprar um sapato, comprar uma camisa, comprar alguma coisa, mas chega lá e você fala, puxa vida, eu vi, tem uma promoção, glória a Deus, é fé comum. Não necessita de oração, não necessita de jejum, não necessita de campanha, mas é verdade que na caminhada cristã, para construir uma fé vitoriosa, a gente precisa exercitar outro tipo de fé. E é sobre essa fé que eu quero falar hoje. Não é uma fé comum, não é uma fé natural, é uma fé extraordinária. E eu ouso dizer que Deus está à procura de pessoas que tenham mais fé, de pessoas que acreditem, haja o que houver. Pessoas que de verdade, de fato, acreditam que por pior que esteja a situação ou a condição, Deus vai fazer um milagre em nome do Senhor Jesus. Mas para construir essa fé vitoriosa, eu vejo aqui Tiago trabalhar umas coisas no mínimo interessantes. Tiago vai falar no capítulo 2, o verso 14 ao verso 26, eu vou pedir que você leia esse texto ao chegar na sua casa, que você dê uma olhada nele ao chegar na sua casa, porque aqui a gente vai aprender alguns princípios importantíssimos para a gente construir uma fé vitoriosa na nossa caminhada. E a primeira coisa que você vai ver aqui em alguns versos que eu vou citar, é que Tiago está dizendo que para construir essa fé vitoriosa, a nossa fé deve estar ligada com a obra que eu falo e faço. Não adianta só dizer que tem a fé, tem que fazer alguma coisa pela fé. E olha o que ele diz, o que é que nós temos que fazer pela fé. Quantos querem construir uma vida vitoriosa pela fé aqui? Olha como é simples. E aí a gente vai ver se é a fé que está pequena ou se são as obras que não existem. Veja lá no verso de número 15 e 16. Olha o que ele diz: se um irmão ou irmã estiver carecidos de roupa ou necessidade de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não estiver obras, por si só ela é morta. O
que Tiago está dizendo? Você é da fé, eu sou da fé. E aí eu vejo na minha condição possibilidade de estender a minha mão, de ajudar, de fazer o bem, de socorrer, e eu não o faço, podendo ter feito. Ele está dizendo: você não é alguém da fé. Porque os da fé faz alguma coisa na direção daqueles que precisam. Ele não está dizendo aqui para você fazer o que você não pode. Ele está dizendo aqui que a fé faz com que a sua obra apareça quando alguém que precisa de alguma coisa que está ao seu alcance te procurar, ou você ficar sabendo. A Bíblia diz assim, que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, peca. Eu quero te perguntar uma coisa: quantas vezes você podia ter feito bem e não fez? E aí você vem e diz assim: pastor, ore por mim, porque eu preciso ter mais fé. E aí Deus colocou para você, para mim, uma situação para aumentar a nossa fé, para construirmos uma estrada e uma jornada de fé vitoriosa. E Deus apresenta para a gente cenários onde pessoas podem receber o que nós temos, podem ter o que nós temos, e nós não fazemos nada na direção delas. E aí então a gente fala: minha fé está fraca. Não é a sua fé que está fraca, é a nossa obra que está ausente. Quantos querem crescer na fé aqui? Então o que é que a gente tinha que estar fazendo e não estamos fazendo? Não é falar em línguas, aleluia, xirianda, alamarraia, pular, vibrar, se arrepiar, se rodopiar. Eu acredito em tudo isso. Quantos acreditam nisso? Eu acredito. Mas ele está dizendo: estas coisas são tão importantes quanto olhar para o seu próximo, e em podendo fazer alguma coisa, faça. Quer crescer na fé? Faça alguma coisa por alguém, meu irmão. Quer receber fé? Não dá para entrar fé na minha vida se não sair alguma coisa da minha vida. Alguém já disse: não sai nada do céu se da terra também não sair nada para o alto. Nós precisamos entender o que Tiago está querendo dizer. Que ele está querendo dizer que é claro, dizendo que só discurso não faz ninguém crente. Só discurso não faz ninguém santo. Só discurso não faz ninguém bondoso. Se nós somos da fé e queremos crescer na fé, só discurso, e eu ouço dizer, que não faz ninguém vitorioso. Porque é fácil querer só para si, é fácil querer vitória só para si. Mas eu quero te dizer hoje, como um profeta de Deus, tem coisa na tua vida que não é para você, tem coisa que colocou na tua vida que não é para você desfrutar, tem coisa que Deus colocou na tua mão que não é para você fazer alguma coisa com ela, é para você liberar essa coisa para outro alguém. E quando a gente tira da gente para colocar na vida de alguém, ou em alguma coisa, ou numa instituição, ou na igreja, Deus pode preencher aquele espaço que ficou vazio, porque você tirou. E Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não fica devendo nada para ninguém. Esta noite eu quero te dizer que a tua fé vai crescer sim, a partir do momento que você parar de olhar só para si e começar a olhar para os lados e dizer: eu posso ajudar esse, eu posso ajudar aquele. E você vai começar a ajudar, e Deus vai te abençoar, Deus vai te acrescentar, porque aquele que socorre alguém, Deus socorre ele também. Eu quero crescer na fé, eu quero crescer em graça, eu quero crescer em conhecimento, eu quero crescer nas minhas conquistas, eu quero crescer financeiramente, eu quero crescer profissionalmente, eu quero crescer ministerialmente. Mas só para que eu tenha, só para que eu diga: Deus fez isso na minha vida, mas Deus quer fazer na tua vida para que a tua vida abençoe a vida de outro alguém. Tiago está dizendo isso de uma forma tão intensa. Ele está dizendo que a fé está ligada à minha maneira de viver e às coisas que eu faço. Amado, não dá para ser da fé e fazer coisas contrárias à fé. Não dá para ser da fé, ou querer ter fé, ou viver pela fé,
se não falar a linguagem da fé, a linguagem do reino. O nosso pastor diz isso variados cultos: falarei vida e não morte, direi saúde e não doença, direi vitória e não fracasso. Vamos lá? Levanta a tua mão e diga assim comigo: falarei vida e não derrota. Diga comigo: falarei saúde e não doença, falarei vitória e não fracasso, falarei amor ao próximo e não desprezo. E eu estou construindo, diga, eu estou construindo uma fé vitoriosa. Quantos querem essa fé vitoriosa? Dá um glória a Deus, se manifeste e se expresse em fé, e dando glória a Deus, e dá um aplauso ao Senhor, porque é isso que as Escrituras estão nos dizendo. Aleluia, aleluia. Mostra-me a tua fé, porque se ela não tiver obras, ela é vazia, ela é morta. Está cheio de gente que a gente às vezes até atende, que elas falam, elas floreiam, elas fazem discursos, têm as suas histórias, contam fatos mirabolantes, mas quando você vai ver, não tem obras. Olha para o teu irmão e diga assim: disfarça não, viu? Fala para o teu irmão, por favor, ajuda o pregador, como eu digo. Diga isso para o teu irmão: disfarça não, Deus está falando com a gente. Tem muita gente que precisa entender que fé vitoriosa é mais do que falar, é fazer, é ter o que demonstrar, mostrar. A Bíblia está dizendo que Tiago está falando assim, discorrendo entre fé e obras, falando: tomem uma decisão. Não fiquem só na retórica, não fiquem somente dizendo, porque não adianta nada só falar e nada fazer. Olha para o teu irmão e pergunta assim para ele: o que você vai fazer com a tua fé? Melhora isso aí, pergunta para ele: o que você vai fazer pela fé? Pergunta para tua esposa aí, André, pelo amor de Deus, irmão. O que você vai fazer pela tua fé, ou pela fé, que vai tirar você, vai tirar a mim, nos tirará dessa fé contemplativa, dessa fé que fica pedindo só para o pastor orar, para vir no culto da vitória, para ver se acontece alguma coisa, para ver se acontece uma mágica, quando alguém coloca o óleo da unção sobre a sua cabeça, sobre a minha cabeça, quando a gente fica ouvindo uma pregação, fazendo qualquer tipo de corrente ou campanha. A fé que vai nos tirar da inércia, que vai nos tirar dessa paralisia que muitas vezes nós nos encontramos, é aquela fé que sai da inércia e começa a agir. Quando você começar a agir, quando você começar a fazer alguma coisa, quando você sair dessa condição e começar a produzir pela fé, com a fé, não só na sua vida e na vida dos outros, meu irmão, a mão do Senhor vai se movimentar em seu favor. Obra sou eu quem faço, o milagre é Deus quem opera. Fé para crescer precisa se movimentar, e esta noite Deus vai movimentar a sua vida, vai movimentar a sua fé. Você precisa fazer alguma coisa, você precisa agir. Chacoalha esse crente que está aí do teu lado e fala assim: você precisa fazer alguma coisa, meu irmão. Faça alguma coisa. Hoje me mandaram uma imagem que eu achei interessante, e alguém depois postou e eu vi lá na rede social, que um camarada estava pedinte, sentado na calçada, todo assim, esperando alguma coisa, e um camarada de muleta sem as duas pernas dando uma esmola para ele. E o cara olhando assim, pegando a esmola, olhando o cara de muleta sem as duas pernas, dando para o outro que estava com as duas pernas e com os dois. Perfeito.
A mensagem é o seguinte, claro que salvaguardadas as devidas proporções e a condição e a história de cada um, mas a mensagem é: aquele que poderia estar pedindo alguma coisa, estava oferecendo alguma coisa, não ficou estagnado porque perdeu as pernas, mas foi para a luta. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: está na hora de você ir para a luta. Obras. A fé deve estar ligada com a obra que eu faço, com a obra que eu falo. Ele diz no verso 14: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé? Fala que tem fé. Está falando que tem fé, mas não tiver obras. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Ele está dizendo que aquele que agora é da fé não pode só falar, tem que fazer alguma coisa. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: tome uma decisão hoje. Melhora isso, pelo amor de Deus. Olha para o teu irmão e diga assim: tome uma decisão hoje. Fala para ele: faça alguma coisa. Quantos estão me entendendo? Como é que se constrói uma fé vitoriosa? Se constrói uma fé vitoriosa ligando fé com aquilo que eu falo, com aquilo que eu faço. Não dá para só falar que tem fé, tem que fazer alguma coisa. Vocês estão aí? Diga glória a Deus. Às vezes vocês ficam com uma cara esquisita, irmãos. Está tudo certo, né? Podemos continuar? Quantos querem construir uma fé vitoriosa aqui? Segundo lugar aqui que a gente vai perceber que para construir uma fé vitoriosa é que eu preciso, segundo o texto bíblico que ele está dizendo, a minha fé tem que professar algo que me leva à obediência. Diga assim comigo: obediência. Quem tem fé obedece. Quem tem fé aqui, levanta a mão. Verdade? Vamos ver? Você é obediente? Deus chega para Abraão e diga assim para ele: o pai ele é o pai, considerado o pai de quem? Pai da fé. Deus chega assim para ele e fala assim: Wellington, Abraão, eu preciso de algo de você. O quê? Pode pedir, Senhor. O teu filho, o teu único filho, a quem tu amas. O que Abraão fez? Você conhece a história. Subiu o monte, levou o filho. Na caminhada com o filho olha para a direita, olha para a esquerda, olha para o alto, olha para trás, não vem ninguém com eles. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Que conhece o pai, olha para o pai e pergunta assim: André, pai, está tudo certo, estou vendo aqui a madeira, estou enxergando o altar, só não estou vendo um negócio aqui. O que ele não estava vendo? O cordeiro. E Abraão olha para o filho Isaque e diz assim: filho, Deus proverá para si o cordeiro. Chegou lá, não explicou mais nada, chegou lá, não acha cordeiro, olha para lá e para cá, conversa com Isaque, coloca Isaque em cima do altar, e Isaque falando: quer dizer que sou eu? A minha pergunta é: esse homem tem fé ou não tem fé? A fé nos coloca na estrada da obediência. Escute-me, nem sempre é fácil obedecer o que Deus quer que a gente faça. Eu te pergunto, é fácil ou foi fácil para Abraão levar o filho para matar? O que você acha? Quem acha que foi fácil aí? Levanta a mão. Quem acha que foi difícil? Levanta a mão. É fácil responder. Como que é fácil responder? Eu tenho filho. Será que a minha fé é suficientemente alicerçada, amadurecida, consolidada para obedecer a esse nível? Será que eu sou capaz de dar a Deus o que Ele me pede? Deus nunca vai pedir algo para você que Ele não vá te responder com milagre.
Mas neste momento, nesse exato momento da história de Abraão, comparando conosco, não que ele seja o super crente, a minha pergunta é: caramba, se fé precisa se obedecer a níveis profundos, eu tenho que me perguntar se a minha fé é uma fé vitoriosa, se é a fé extraordinária, porque Tiago está dizendo aqui no verso de número 21, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Senhor, eu tenho fé, mas pode pedir qualquer coisa, menos Isaque. Senhor, eu tenho fé, eu quero me casar, mas tem que ser com a Mariazinha, porque se não for com a Chiquinha, quando não for com o Zezinho, não, Senhor. Pode ser que Ele está querendo te dar um Brad Pitt, desde que você seja uma Angelina Jolie. Será que a nossa fé é capaz de obedecer uma obediência extrema como essa? Porque Tiago está dizendo: isso aqui não é fé, isso aqui é obra. Quantos estão me entendendo? Levanta a mão. Tiago está dizendo: Abraão teve uma obra que o justificou ser um homem de fé. A obra dele é: tá bom, vou obedecer. Obediência a Deus em todas as circunstâncias. A fé em si mesma, na obra da obediência a Deus e a sua palavra, porque Abraão não negou entregar Isaque, vai nos fazer entender se nós queremos ter uma fé vitoriosa. E nesse momento a gente se choca com a nossa alma. Por quê? Porque nós precisamos ser trabalhados. Esta noite, seja lá o que for que Deus esteja te pedindo, ou que Deus esteja tratando com você, meu amado irmão, seja o que for, escute este pastor, obedeça, porque na obediência Deus vai fortalecer a tua fé, na obediência Deus vai te liberar um milagre, na obediência você vai ver os seus inimigos caírem, na obediência, coisa que você talvez nem acredite que vai acontecer, vão começar a serem liberadas sobre a sua vida. Na obediência a Deus, as coisas extraordinárias vão começar a ser liberadas para a igreja, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, e você vai viver o que você nunca viveu, você vai começar a fazer o que você nunca fez, você vai ter a unção que você nunca teve, porque é a obediência que faz com que a nossa fé seja fortalecida pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Obedecer é melhor do que sacrificar. Como é que eu construo uma vida de fé vitoriosa? E aí eu me vejo e falo: eu estou sem fé. Mas eu tenho que perguntar: mas espera aí, eu estou sem fé ou eu sou um desobediente? Quantos estão me entendendo? Quer uma fé vitoriosa? Pergunte se você é obediente. A pergunta não é se você tem ou não tem fé, a pergunta é se você e eu somos obedientes, porque a obediência fortalece a nossa fé. E aqui, às vezes a gente é até fariseu, hipócrita, porque a gente vê algumas pessoas fazendo algumas coisas pela fé, fazendo obras pela fé, porque Deus lhes pediu alguma coisa. Você fala: imagina fazer um negócio desse, só que Deus falou com a pessoa, e a pessoa faz, e Deus responde àquela pessoa, e Deus opera milagres na vida daquela pessoa, Deus faz coisas extraordinárias na vida daquela pessoa, e aí a gente fica aqui chupando o dedo. Por quê? Porque ela obedeceu aquilo que Deus falou. E quando eu obedeço aquilo que Deus manda eu fazer, meu amado irmão, os céus se rasgam para a minha vida. Quantos querem ver os céus rasgados sobre a sua vida aqui? Obedeça, obedeça, obedeça. Diga assim comigo: obedecer. Não, mais forte, diga obedecer. Diga mais forte: obedecer. Obedecer é um sinal daqueles que andam na fé. E nem sempre é fácil obedecer. Eu tenho 2 filhos, um 20 e outra 10. Não que eu
praticava os atos do casamento de 10 em 10 anos, né? Não é isso. Mas a Ana é totalmente diferente do Júnior. O Júnior tem uma fé contemplativa. Mas eu já percebi, nessa relação de obedecer, em sendo pai, a dificuldade que eles têm de entender que aquilo que eu estou falando para eles é melhor. Quem tem filhos aqui, levanta a mão. Você, por acaso, alguma vez ensinou para o teu filho mentir? Você ensinou ele a desobedecer? Você ensinou ele a fazer alguma coisa errada? Quem ensinou? Ninguém. Mas um dado momento, ele está lá com 2, 3 anos, 4 anos, começa a crescer, e você começa a ver mentir, desobedecer. O que é isso? Natureza adâmica, nasceu em pecado, precisa se transformar, nascer de novo. E filho de crente não é crentinho, filho de pastor não é pastorzinho, tem que crescer, tem que se converter e tem que nascer de novo. Amém ou não amém? Mas vocês que são pais, já disse para um filho assim, não faça isso, e ele fez, levanta a mão. Você gostou? Quem tem filhos aqui mais de 10 anos, levanta a mão, porque o filho tem mais de 10 anos. Quantas vezes ele desobedeceu você? Você já contou? Todas as vezes que ele desobedeceu você, você ficou anotando? 21 de novembro desobedeceu, está na minha lista negra. Um pai normal não faz isso. Faz? Você tem filhos? Deus que te... você é filha deles? Dá licença um pouquinho, irmãos. Ela já desobedeceu alguma vez? E você ensinou ela a ser desobediente? Ela já mentiu alguma vez? E você ensinou ela a mentir? Não, não é expondo ela. Eu estou falando dela, mas fala para o teu irmão assim, é com você também, meu filho. É aquela que eu peguei. A gente não ensina filhos a serem desobedientes, mas eles desobedecem. A gente não ensina os nossos filhos a mentirem para a gente, mas eles mentem. E eles nos testam. Pais, é verdade o que eu estou dizendo? Ele testa você. Uma vez, estava saindo da Ágape aqui, peguei o Júnior, ele tinha 10, 12 anos, e ele tirou o material. Eu falei, não faça lição no carro. Eu olhei para trás, ele estava com um caderno. Eu falei, filho, eu disse para você não fazer lição no carro. Fui mais para frente, parei no farol. Não é para fazer lição de casa no carro. Tudo bem, vai fazendo. Chegou em casa. E eu disse assim, já pro quarto! Ele entrou assim, subindo. A Regina falou, o que aconteceu? Eu vou ter um papo de homem para homem com esse garoto. Ela, calma, ele só tem 10 anos. Falei, mas vou conversar com ele. Sentei ele, olhei nos olhos dele, eu falei assim, você me desobedeceu por 4 vezes que eu falei para você não desobedecer, então você vai ser castigado, você não vai descer hoje, você não vai brincar com seus amigos, não vai brincar de PlayStation, não vai fazer isso. Ele, calma pai, menos. Aí eu diminuí, a Regina interferiu lá, ficou só sem PlayStation. Mas veja, aí ela perguntou assim, Júnior, aí eu expliquei para ela por que eu fiquei tão nervoso. Não fiz nada de errado, não fui violento, nada, mas eu fiquei irado. Como é que ele pode desobedecer tanto um garoto? É um cordeiro, a gente chama, eu falo que o Júnior é um cordeiro, a Aninha é uma leoa, misericórdia, para segurar aquela menina, misericórdia. Só a Regina mesmo, aleluia. E veja, ela perguntou assim para o Júnior, filho, por que você desobedeceu o pai por 4 vezes no trajeto da escola aqui em casa? Não dá 10 minutos, me desobedeceu 4 vezes. Ele falou assim, com 10 anos, para testar o papai, para ver se o que ele fala, ele faz. Eu tinha dado 4 castigos, dei 6. Estou brincando. Por que ele desobedeceu? Porque ele quis me testar, porque é da natureza. Você quer ter uma fé vitoriosa? Você quer mesmo? Levanta a sua mão.
Você tem que lutar contra essa natureza que você e eu temos de sermos desobedientes. Nesta noite você tem que falar para a sua alma: a partir de hoje eu vou ser mais obediente, a partir de hoje eu quero ter vitória, a partir de hoje eu quero viver o sobrenatural, a partir de hoje eu vou conceber uma fé vitoriosa a partir daquilo que você quer fazer consigo mesmo. Crucificar a sua carne. Quantos estão me entendendo? Você quer de verdade ter uma fé vitoriosa? Sim ou não? Diga para o teu irmão: vamos obedecer mais. Porque a gente quer as coisas extraordinárias. Eu quero. A desobediência arranca promessas da nossa vida, constituição que Deus tem para as nossas vidas. Um profeta chegou para o rei, recém-ungido rei de Israel, o primeiro de Israel, e a ordem era: acaba com tudo, com tudo, com tudo. O rei tomou a decisão por si só de dizer: poxa, por que acabar com tudo? Vou deixar o gado, vou deixar o despojo. Escute-me, preste atenção nisso. Se você e eu queremos ter uma fé vitoriosa, a gente precisa prestar atenção nisso que as Escrituras estão dizendo. Samuel demorou um pouco mais de tempo, e ao chegar lá, ele foi conversar com o rei Saul. E aí perguntou: fizestes o que o Senhor Deus mandou você fazer? Você fizeste isso? Falou: eu fiz. Aí o profeta pergunta: mas que é esse barulho de gado, de festa, disso? É que eu achei melhor preservar o gado, o despojo, o pessoal aí, para as pessoas se divertirem. Enfim, eu resolvi fazer isso. E o profeta diz: porque não obedecestes completamente o Senhor, hoje o teu reinado cai por terra. Existem certas desobediências que a gente insiste nelas, que estão nos tirando da constituição e do nível que Deus quer nos levar. Talvez seja até Satanás que queira impedir-nos, nos fazendo desobedecer alguma coisa que o Senhor mandou. E esta noite eu profetizo, declaro na autoridade da palavra e da unção do Espírito, que você vai vencer isso em nome de Jesus, porque você precisa ganhar novos níveis, ganhar novas constituições e elevar o seu nível de fé. E então você vai quebrar a desobediência hoje e vai começar a obedecer para viver o sobrenatural do Senhor sobre a sua vida. A partir daquele dia, nunca mais Samuel viu Saul. Nunca mais eles estiveram face a face. E a Bíblia diz que foi liberado um espírito da parte de Deus para incomodar Saul. Todo demônio que queira te incomodar vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Sabe como é que Saul era aliviado? Quando a unção do Espírito de Deus caiu sobre um homem, um jovem pastor de ovelhas chamado Davi. Quando ele pegava a harpa e adorava ao Senhor, ele se acalmava, ele se acalmava. Esta noite Deus vai revigorar a sua fé. É só você e eu começarmos a falar e a fazer conforme a fé, não conforme a nossa cabeça. E por último, Tiago está dizendo aqui que para mostrar fé, além de estar obedecendo a palavra do Senhor, além de demonstrar que a fé é eficaz, que traz resultados, quando nós falamos, quando nós praticamos o que cremos com atitudes baseadas na palavra, finalmente eu quero dizer que a fé que a gente constrói para ser vitoriosa é aquela que a gente faz obras intencionais.
O que é obra intencional? Obra intencional é aquela que revela a sua fé. Por exemplo, olha o que a Bíblia diz a respeito de uma mulher chamada Raabe. Você vai encontrar isso lá em Hebreus 11 também, e também lá no Velho Testamento. Raabe ouviu falar do poder de Deus e de suas maravilhas em favor de Israel. Foram os espias. O que ela fez com os espias? Escondeu os espias. O que aconteceu com ela? Porque ela fez isso intencionalmente. Ela fez de propósito isso. Protegeu os espias. O que aconteceu com ela? O que aconteceu com todos os outros que não fizeram nada? Morreram. Mas Deus preservou a casa dela. Você quer ter uma fé vitoriosa? Você precisa, a exemplo, e eu também, a exemplo de Raabe, ter atitudes intencionais na direção para Deus favorecer alguém e favorecer a obra dele. Gamaliel, quando todos os sinédrios, os sacerdotes, os escribas, os fariseus estavam fazendo reunião, como matar todo mundo, Gamaliel sabiamente se levanta naqueles instantes e diz assim: olha gente, tome cuidado, pensem um pouco. Surgiu aí a turma dos nicolaítas, que era a turma de Nicolau, que foi ungido diácono na igreja primitiva, desviou, tinha lá uns 400, sumiram. Depois surgiu outro grupo, sumiram. Mas esses aí, a gente bate, persegue, e eles crescem. A gente desafia a fé deles, fala para eles ficarem calados, e eles falam, eles crescem, e o poder vem sobre a vida deles. Cuidado, para que não estejais brigando ou indo contra a mão de Deus. Quantos querem favorecer aqui ao Senhor? Quando eu digo favorecer ao Senhor, quantos querem ter obras intencionais que favoreçam o reino de Deus, de verdade? Mostra-me as tuas obras e eu mostrarei a minha fé, diz Tiago. O que é que você está fazendo com a sua vida, diz Tiago? Ele está dizendo que nós, assim a exemplo de Raabe, precisamos ter obras intencionais em nossas vidas em favor de outros e de nós mesmos. Precisamos nos mover em fé na direção do outro, da obra, de pessoas, da nossa casa, da nossa família. Escute o que eu vou te dizer e vou terminar. Vou começar a encerrar. O pessoal do louvor pode vir já. Muitas pessoas, escute isso, preste atenção, redobre sua atenção. Muitas pessoas não querem a fé, não querem a igreja, porque a fé que elas leem é a fé de uns crentes que dão mau testemunho. Não justifica, porque a gente não deve olhar para os outros, nosso foco é Cristo Jesus, amém ou não amém? Mas infelizmente, muitos não estão inspirados a se converter, e eu estou dizendo os da nossa própria casa, porque eles veem a gente vir à igreja no culto da vitória, para querer uma vitória para a nossa vida, mas quando eles olham para a gente, e olham para a nossa fé, ela não tem nada a ver com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente faz, e não tem nada a ver com as nossas obras, porque elas não testificam do Deus que nós professamos. Esta noite, que Deus nos batize com uma fé vitoriosa, onde as pessoas ao nos olhar, elas saberão que não somos pessoas extraterrestres, que somos amorosos, que nós somos gentis. Gente, eu não consigo entender crente grosseiro, eu não consigo entender crente mal-humorado, um dia ou outro tudo bem, mas a vida inteira, a senhora olha para a vida do cara, é azedo ao amanhecer, ao meio-dia, anoitecer, dorme azedo, ronca azedo, briga azedo, faz sexo azedo com a mulher dele.
E alguns se atrevem a fazer fora do casamento. Cuidado, desobediência. Não consigo entender a gente não ter gentileza entre a gente. Não consigo entender a gente falar que quer ter uma fé vitoriosa, uma fé extraordinária. E quando as pessoas nos leem, elas não leem pessoas gentis, pessoas felizes. Meu Deus, se for para ter fé, igual alguns crentes que estão por aí, cara amarrada, cheio de palavras torpes, emburrado, empacado. A minha fé tem que ser uma fé vitoriosa em nome de Jesus. A fé que Tiago está propondo aqui é: saia do falatório e comece a praticar alguma coisa boa. Quantos querem ser esse crente? Eu quero ser esse crente. Eu estou pregando para mim mesmo. A gente precisa olhar para alguns cristãos ou alguns segmentos espirituais que estão por aí e começar a falar: puxa vida, eles não só falam, eles fazem. Quantos querem fazer mais aqui? Fazer mais para si, fazer mais para o outro, fazer mais para o reino, e parar de bancar o crente mimado, de achar que você, com a sua dor, é o único sofredor dessa terra, quando a fé sem obras ela é morta. Vamos ficar de pé? Esta noite eu quero liberar sobre a tua vida esta palavra. A minha oração é que quando a nossa intenção é honrar a Deus e servir as pessoas, as obras vão mostrar a nossa fé. Escute o que eu vou dizer. Muitas vezes não vai ser preciso dizer nada. As pessoas vão olhar e vão dizer: lá vai uma mulher de Deus, lá vai um homem de Deus, lá vai um crente de verdade, lá vai um homem vitorioso, lá vai um pastor vitorioso, lá vai um adorador vitorioso, lá vai o povo vitorioso, o povo da fé. Fé que a gente enxerga, uma fé que não é só de falar, nem só de discursar, é uma fé de fazer. Levanta a tua mão de adorador, adore a Deus com a gente. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Levanta a tua mão de adorador e cante. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Oh, adore, adore. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Pela fé, minha vida se revela do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Levanta a tua mão lá em cima, continue em adoração. Cada vez que a minha fé vai rompendo em fé, vai acreditando que você vai estar construindo uma jornada de vitória. Aleluia, uma fé vigorante, vitoriosa. as montanhas e vales, Desertos e
Levante a sua mão e diga: a cada dia, aleluia, a cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia! Se você pode, glorifica, exalte e aplauda ao Senhor. Aleluia!